Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8, o nosso tema é Naum. Até onde vai a paciência de Deus? Naum foi mais um dos profetas que pregou exclusivamente para uma nação estrangeira, nação de Nínive, na Assíria. E nós vemos, irmãos, que também Jonas pregou, claro, em momentos diferentes eles pregaram, nós não sabemos exatamente qual foi o momento que Naum pregou, né? Alguns têm algumas estimativas. Porém, o tempo exato, tanto de Jonas como de Jonas é mais aproximado, mas Naum não é tão aproximado assim. O nosso texto do dia, que está em Naum capítulo 1, versículo 3, diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O que nós vemos aqui? Que Deus é justo. Deus, ele é justo. A sua justiça, claro, que ele é amor, mas ele é justiça também. Ou seja, tudo que o homem pecar, meus irmãos, tudo que o homem fizer, ele vai pagar por aquilo que está fazendo. E Deus dá, claro, oportunidade, Deus chama ao arrependimento, Deus dá todas as possibilidades para o homem vir se consertar. E é assim que Deus usou o profeta Naum. Na nossa síntese, a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades, porém há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Então esse negócio que as pessoas acham que Deus é amoroso, que Deus não vai lançar ninguém no inferno porque onde já se viu, irmãos, Deus, ele é amor, mas é justiça também. Deus dá oportunidade para o homem, e se o homem não quiser, é um direito que o homem tem. Porém, a paciência de Deus, a gente usa o termo paciência porque nós somos assim. A paciência de Deus, ela se esgota, mas, claro, uma forma de linguagem que nós entendemos. Porque Deus, claro, Deus tem sentimentos. Porém, nós vemos que Deus é longânimo, né? Mas Deus, ele vem, quando Deus ele vem sim com justiça. No nosso texto bíblico que está em Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é o Deus zeloso, e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então veja que Deus vê, claro, o que aquele povo fazia com os outros povos, como eu já até mencionei no comentário sobre Jonas. Eram coisas terríveis, eram torturas terríveis, meus irmãos. Existia a tortura do empalamento, que os irmãos forem procurar o que é um empalamento, os irmãos vão ver o que esses homens eram capazes de fazer. Eles matavam, deixavam as pessoas ficarem torturadas em praça pública para colocar temor nos outros prisioneiros de guerra. Porque, olha, tá vendo? Se você fizer qualquer coisa, olha o que vai acontecer com você. Para causar temor em outras pessoas. A nossa introdução, até onde vai a paciência de Deus, Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidades para o arrependimento. Infelizmente, há aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade a graça recebida. Agora eu pergunto para os irmãos, nós temos a possibilidade de ouvir o Evangelho, de aprender acerca do Evangelho, mas tem pessoas que não querem. Tem pessoas que para ela não quer, não faz sentido, ela não quer saber, não quer dar atenção. Como quem diz o linguajar, não está nem aí. Né? Não está nem aí. E depois reclama dizendo que não teve oportunidade e ainda ri daquele que abraça a oportunidade. Então veja que às vezes as pessoas querem tomar o seu próprio rumo, querem fazer as suas escolhas baseadas nos seus desejos, mas não querem assumir a responsabilidade. E aqui no tópico 1, Naum, o Consolador, Naum significa consolador, seu nome é mencionado na Bíblia uma única vez, justamente na introdução do seu livro. Sua profecia não apresentou julgamento para Israel, apenas transmitiu consolação. Então, claro, Deus usou Naum para transmitir consolação para Israel, transmitir, olha, vai acontecer as coisas que tem que acontecer, vocês vão sofrer o juízo, mas claro, as gerações irão se arrepender e Deus virá com o consolo. Aqui na parte 2, data da profecia. As informações históricas de que dispomos sobre Naum são insuficientes, portanto, não são conclusivas em relação às datas. Então não dá para saber exatamente qual foi o tempo que Naum
profetizou. Não dá para saber. Mas Naum profetizou, não é ficção, irmãos. Às vezes as pessoas pensam, assim como o livro dos outros profetas, esse personagem nunca existiu, essa pessoa nunca existiu, e a Bíblia está colocando ali como alguém que resolveu contar um conto apenas para encher o livro e para ficar bonito e romântico. Não, meus irmãos. O livro de Naum existe, ele é real porque nós cremos no livro, nós cremos na Bíblia. Amém? A estrutura e mensagem do livro. O livro possui 3 capítulos. O primeiro capítulo composto de apresentação e da profecia, salmo de louvor sobre a natureza de Deus e anúncio em forma poética do juízo divino sobre os ninivitas. O segundo capítulo minudecia a queda de Nínive. A forma do ataque e a queda da cidade. Os tesouros seriam saqueados, provocando uma grande desolação. O terceiro capítulo do livro informa os motivos que determinaram a queda de Nínive. Nós sabemos que quem invadiu Nínive foi a Babilônia, que invadiu a Síria, né? Então, eles sofreriam o juízo por aquilo que eles estavam fazendo com os outros povos. E Deus, sim, usou o profeta para quê? Para consolar Israel e também para trazer juízo àquele povo que eram os ninivitas, que eram homens terríveis que já tinham se arrependido num determinado momento, só que veio as outras gerações, não continuaram na mesma posição, e Deus veio e entrou com providência. Eles eram homens terríveis, eram pessoas terríveis, e sim, Deus teria que entrar com a providência. A natureza de Deus, a longanimidade de Deus. Naum louva a Deus por sua natureza divina. Ele é zeloso, toma vingança e cheio de furor. Guarda a ira contra os inimigos, é tardio em irar-se, grande em força e bom. É bom e conhece os que confiam nele. Irmãos, é tão bom ouvir isso. Deus conhece aqueles que confiam nele. Ou seja, Deus conhece tudo, irmãos. Quando Deus nos olha, ele nos olha de dentro para fora. Não adianta querer esconder de Deus quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. E também o povo de Israel, Deus estava usando Deus estava para outro povo, para os outros povos, para o Nínive. Deus estava usando Naum para que o povo pudesse saber que Deus estava vendo tudo. Deus conhece tudo, Deus vê tudo. Nada fica obscuro, ou fica diminuído, ou fica de uma forma que não dê para enxergar diante de Deus. Deus vê todas as coisas. E aqui o povo acha muitas vezes que a sua maldade será escondida, será ocultada. Não, Deus vê todas as coisas. Deus amoroso e vingador. O livro de Naum nos ensina que Deus, além de ser amoroso, também é vingador. Ou seja, existe o dia da oportunidade do arrependimento e também vai existir o dia da justiça, do juízo, da providência. Só que as pessoas querem fazer aquilo que querem fazer, né? Quer curtir, quer fazer, quer falar, quer prejudicar os outros, mas no dia que vem o juízo a pessoa não quer aceitar. Como que pode? Eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, e essas coisas estão vindo sobre mim. A pessoa questiona Deus, mas não sabe aquilo que já fez. E aqui também a gente vê que esse povo, pelo fato de ser terrível, ou seja, ia ter o quê? A lei da semeadura. Tudo aquilo que planta, colhe. É a lei. Plantou, colheu. E é bom que colha nessa vida, porque se for coisa ruim, dá tempo de se arrepender. Porque se for no porvir, aí não dá tempo de se arrepender, aí complica, irmãos. Porque o importante é nós termos tempo do arrependimento, temos a oportunidade do arrependimento. Porque depois que acabou essa oportunidade e fechou os olhos para este mundo, acabou. Não tem como, não há possibilidade nenhuma de a pessoa reverter aquilo que ela fez em vida. Não tem como. A pessoa pode reverter aquilo que fez em vida, na sua própria vida, no momento que estiver vivendo, ela pode se arrepender, pode reconhecer, e o Deus amoroso vai continuar sendo amoroso com ela e não vai vingar nada. Ou seja, vai ser amoroso, não vai vingar nada. Amém? O Senhor é bom. O retrato pintado por Naum do temor que a natureza nutre de Deus poderia, a princípio, apresentar uma ideia errada sobre o Criador. Porque as pessoas têm aquela mentalidade que Deus é tirano,
que Deus ele não vê a hora para a gente errar, para ele nos punir, porque Deus ele quer nos punir sempre, porque nós somos, alguns pensam que nós somos marionetes de Deus, que Deus faz o que quer com a gente, porque Deus ele é um joga-dados, né? Faz as coisas que parece que as pessoas às vezes tão habitoladas na religião, porque Deus é uma religião. Irmãos, peraí, vamos entender que o Senhor ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas o que muitas vezes as pessoas querem, elas querem pecar, querem fazer o que querem fazer, o que desejam fazer, e não querem arcar com as consequências. Deus é bom, porque em meio que nós estivermos pecando, Deus vem e nos dá a oportunidade do arrependimento, da reconciliação, do conserto. Deus está sempre chamando o homem para se arrepender e para se consertar. Então Deus sim, ele é bom. Porque alguns dizem, como eu já mencionei, que às vezes as pessoas acham que Deus está esperando a gente cometer um erro para ele poder nos punir. Deus não faz assim. Deus quer Deus dá todas as oportunidades, meus irmãos, para nós não errarmos, não pecarmos contra ele. No tópico 3, os pecados da Síria, até onde vai a paciência de Deus? Ganância e injustiça. A palavra de Naum era muito dura, mas operava em conformidade com os pecados daquele povo. Nínive era uma cidade cheia de mentiras e roubos. Os acordos de tréguas com as nações próximas eram quebrados e as palavras descumpridas. Ou seja, eram pessoas desonestas. Eles faziam um acordo que não invadiria determinada terra, aquela terra estava pagando tributo para eles não invadirem a terra, e o que eles faziam? Invadir a terra. Então veja, eles enganaram várias nações, se apropriaram do seu poder bélico militar, para quê? Para escravizar essas nações e enganá-las como eles queriam. Como eles queriam, quer saber de uma coisa? Você vai continuar pagando o tributo para mim não invadir sua terra. Mas quando eu quiser eu vou invadir e pronto, acabou, ninguém manda em mim. É mais ou menos assim. Então veja que Deus vendo tudo isso, porque eles não invadiram só Israel. A Síria não invadiu, com certeza invadiu outros povos. E também queria invadir o reino de Judá, o reino do sul. Foi Deus que deu o livramento. Então veja que Deus, que a ganância daquele povo, né, e a injustiça daquele povo traz sim a ira de Deus, a inconformidade do ser humano, né, que às vezes a gente fica inconformado com algumas coisas. Deus também, mas não da mesma maneira que a gente faz, mas Deus também fica. A violência e a soberba. Nínive era uma cidade sanguinária que massacrou diversos povos, derramando sangue em inúmeras guerras. Irmãos, já falei acerca do que os ninivitas eram capazes de fazer. Eles ficavam também bolando qual era uma tortura cada vez uma tortura pior para poder aplicar nos seus prisioneiros. E eles achavam, pela sua soberba, por ser um reino, né, ou uma potência militar, que não aconteceria nada com eles. É assim também que muitos acontecem. Acha só porque tem dinheiro pode humilhar todo mundo e que ele nunca vai ficar pobre. Tomemos cuidado, irmãos. Melhor ser humilde, tranquilo, fazer as coisas como tem que ser feita, para que não venha vir o peso de Deus sobre a nossa vida. Egoísmo. O profeta anunciou que Nínive não era melhor do que Noamon, uma cidade da grande influência do Egito, capital do Egito Superior. Essa cidade ficava localizada sobre as duas margens do rio Nilo e era cercada pelas águas. Mesmo com tanto prestígio e glória, Tebas foi tomada pelos assírios em 663 a.C. Olha, Deus estava usando o exemplo da cidade que eles tinham invadido. E Deus estava usando, tá vendo? Aquela cidade era forte, era boa. Eu permiti que vocês invadissem. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa que com vocês. Vocês não querem se arrepender, não querem se consertar? Tranquilo. Ou que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as outras nações. A família vai sofrer, as crianças vão sofrer, os homens vão sofrer, todos vão sofrer. Por quê? Porque alguns tomam decisões erradas, fazem coisas erradas, que parece que é para prejudicar o outro. Amém? E a nossa conclusão. O livro de Naum traz uma séria advertência para todos nós, pois devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Sempre aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para melhorar em sua presença, para pedir perdão para o próximo, para fazer aquilo que é bom, para fazer o bem. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe. Fique na paz.